Boa noite, povo de Deus. Shalom, shalom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o doce Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que o doce amigo Espírito Santo possa já ministrar, em nome de Jesus. Amém? Cada coração, amém. Pode pedir para mim escutar, sim. Amém? Eu escuto. Pode mandar aqui que depois, assim que eu acabar a live, eu coloco para escutar, amém? Pode mandar sim. Amém? Glória a Deus. Convido a cada um de vocês que estão aqui de primeira vez a participar conosco deste devocional. Amém? Boa tarde, Nina. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo live fora do nosso horário habitual. Amém? Porque nós estamos encerrando o nosso propósito. Nós vamos encerrar um propósito tremendo, poderoso que o Senhor nos conduziu a participar. Então, por isso que nós estamos fazendo a live neste horário, amém? Boa tarde, Ale, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Boa tarde, Sara, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Katson, boa tarde. Amém, tá aqui do lado de casa. Amém? Está aqui do lado de casa. Eu não conheço esse bairro de Guarulhos, mas meu marido deve conhecer. Mas está aqui do lado de casa. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui, amém? Para conduzir. Oh, meu Deus, eu convidei alguém aqui que eu não sei quem é. Misericórdia. Vamos lá. E é uma honra e um prazer muito grande, amém? De poder estar aqui fazendo essa live, conduzindo os filhos do Senhor, amém, por esta festa bíblica. E hoje nós vamos encerrar esta festa com a palavra selando, amém, esse propósito de 8 dias. E eu vou orar para que a gente possa dar início, sem mais delongas, né, porque eu sei que muitas pessoas, principalmente as mulheres, não que os homens não façam, mas principalmente as mulheres, né, tem que mexer com a janta, cuidar dos filhos, então eu vou acelerar aqui para que a gente possa, amém, concluir aquilo que o Senhor nos conduziu até os dias de hoje, amém? Então, feche comigo os seus olhos se você puder, se não apenas esteja atento. Então, vamos dar início. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que em primeiro lugar eu te agradeço, glorifique e exalta o teu nome, Jesus, porque o Senhor nos conduziu durante estes 8 dias, Pai, de portal profético aberto, liberado para os teus filhos sobre a face da terra, através do sacrifício de Cristo na cruz. Pai, eu apresento, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. Eu apresento, Senhor, a minha vida diante do teu altar, pedindo que o Senhor passe o maternaz agora, Senhor, em nome de Jesus nos meus lábios, para que, Pai, em nome de Jesus eu seja usada, Senhor, com poder, autoridade e unção pelo Eterno de Israel. E que o Senhor, Pai, fale através de mim aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Que a doce presença do Espírito Santo, Senhor, esteja palpável, Senhor, neste ambiente, Pai, sobre esta live. Pai, que os teus filhos e as tuas filhas possam te sentir. Que os teus filhos e as tuas filhas possam te ouvir. Que os teus filhos e as tuas filhas possam enxergar o favor do Senhor a partir de agora, Pai, de uma forma diferente. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, toda oração contrária, todo levante das trevas. Pai, eu declaro agora os teus anjos de fogo, Senhor, escoltando, Senhor, a vida de cada homem e cada mulher e guardando os portais espirituais na onde ocorre esta live agora, em nome de Jesus. Que repreenda o Senhor o espírito do homem. Pai, que não seja eu a ministrar e a falar nada, mas seja o Senhor através da minha vida. Para isso também eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós o espírito da revelação da palavra. Nos ministra, fala conosco, Pai, o que está por trás da letra. Traga, Senhor, uma palavra rema, traga, Senhor, uma palavra edificadora, traga uma palavra de confronto, traga aquilo que o nosso espírito necessita.
Pai, mais uma vez eu te peço, derrama a sabedoria dos céus, que os 7 Espíritos do Senhor repousem sobre nós e através de nós. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui num horário diferente do habitual, mas Deus tem as suas formas, amém, de trabalhar, Deus tem os seus métodos de falar e nos permitiu estarmos aqui para encerrarmos, amém, este propósito e ouvirmos aquilo que Ele tem para ministrar. Creio, queridos, em nome de Jesus eu creio, porque eu já estou vivendo e eu posso sentir também. Nós não vamos ter, amém, mais a mesma vida. Nós não vamos viver da mesma forma. Nós não vamos mais trilhar os mesmos passos que trilhávamos no passado, porque nós obedecemos o chamado do Mestre, porque nós estamos nos posicionando a viver da forma correta, como é descrito na palavra. Viver a palavra por inteiro, não por aquilo que nos satisfaz, não por versículos isolados, mas na plenitude da presença do Espírito. Amém? Glória a Deus. E o Senhor honra quem segue princípios, o Senhor honra aquele que dá honra a Ele. Amém? Então vamos lá iniciar. Deixa eu só dar boa tarde agora, boa noite, né? Para quem eu não falei ainda, e a gente vai iniciar. Então, boa noite aqui, para quem eu não falei, deixa eu ver aqui. Boa noite para Renilda, Maria Odete, boa noite, Theo, boa noite, Cléo, Anne, amém, Tamara, Vânia, glória a Deus, Mari, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início? Amém? Em nome de Jesus? Abra comigo agora no livro de 2 Crônicas, no capítulo 8. Então, se existe alguém aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos estudando o Antigo Testamento e hoje, para continuar, para fazer tudo junto, vamos dizer assim, a gente vai continuar a leitura do Antigo Testamento no livro de 2 Crônicas, capítulo 8. Amém? E se assim o Senhor nos conduzir, também Jeremias 31. O título é Conclusão, Término das Obras. Vocês já sabem que Deus se move de forma profética, né? Nós somos um ministério profético e nós falamos tudo dentro do tempo do tempo do eterno, do Aion do Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Yahvé, o Senhor, e o seu palácio, ele reedificou as cidades que Irão lhe havia entregue, e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas. Mais tarde atacou a cidade de Ramat-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades celeiros que havia edificado em Ramat. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortes, com grandes muros, portas e ferrolhos. E também Baalat, senhora, e todas as cidades de sua propriedade, e que tinham a função de armazenar alimentos para a nação, bem como todas as cidades onde ficavam os carros de guerra, seus condutores e os cavalos. Salomão construiu tudo que o seu coração desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. Queridos, aqui o que o Senhor está nos dizendo, amém, é que, Deus, primeiramente eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, Jesus, como o Senhor fala com os teus filhos, Pai. Como o espírito da profecia é vivo, Senhor, quando nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Queridos, nós estamos encerrando a festa de Hanukkah, a festa do milagre, a festa da dedicação, a festa das luzes, a festa da multiplicação, a festa onde só tinha um pouco de azeite que durava para um dia, se durou 8 dias e as chamas não se apagaram. Eis que o Senhor fez com que a sua palavra se cumprisse e todas as coisas aconteceu e não foi apagada aquela vela. E em paralelo com isso, queridos, o texto que nós estamos lendo é exatamente isso, término das obras. Eu vejo isso como encerramento de ciclo para cada um de vocês que esteve conosco durante todo esse ano, participando dos jejuns, participando, amém, ali daquilo que o Senhor nos direcionava, jejuando às vezes 40 dias,
quando o Senhor pediu 70 dias. Teve pessoas que fizeram os 3 jejuns de 40, de 21 e de 70. Toda a santificação, todo o alinhamento, cada palavra de confronto. Era tudo preparação, era tudo liberado dos céus para que eu e você pudéssemos estar sendo ali totalmente tratados, totalmente forjados, totalmente alinhados. Não significa que nós já estamos 100%, porque nós nunca estaremos, mas significa que o Senhor está concluindo uma parte da obra, queridos. O Senhor está concluindo uma parte da obra, porque o Senhor, aqui, através da vida de Salomão, ele reedificou as cidades que Irão havia lhe entregue, e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas, E o Senhor está reedificando muitas casas. O Senhor está reedificando muitas vidas. O Senhor está colocando de pé pessoas que antes pareciam que apenas se rastejavam. O Senhor está colocando pessoas de pé que antes não acreditavam mais no potencial que carrega, que não acreditavam mais nos sonhos do Senhor, que não acreditavam mais que era possível viver os planos do Deus vivo de Israel. O Senhor está reedificando, amém? Existem pessoas que eram exatamente como a cidade de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortes, com grandes muros, portas e ferrolhos. Só que, às vezes, por conta da dificuldade da vida, por conta das afrontas de Satanás, por conta dos problemas, por conta de tudo que é contrário à nossa perspectiva humana, as pessoas se deixaram de se ver como pessoas fortes, como pessoas que são fortes e altas como muros, pessoas que são como portas e ferrolhos. E o Senhor, em nome de Jesus, reedifica hoje a tua vida, porque a unção do Tetelestai está sobre a sua vida nesta noite, queridos. Foi liberado, está sendo liberado. Nós fomos edificados, nós fomos aplainados, nós estamos sendo, amém, aprimorados pelo Mestre. Em nome de Jesus, está consumada a vontade do Senhor. Vamos continuar. Versículo 7. A tarefa dos estrangeiros e israelitas. Todos os que não eram israelitas, filhos e descendentes dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus, que não haviam sido mortos pelos israelitas, foram recrutados em nome do rei Salomão para executarem trabalhos forçados, e assim continuam até os nossos dias. Contudo, Salomão não obrigou nenhum filho de Israel a trabalhar como escravo. Eles se dedicaram a servir ao rei como homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores e cavaleiros. Estes eram os chefes oficiais do rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Então Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia edificado para ela. Pois decidira, minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais a arca do Senhor passou são sagrados. Aqui Salomão ele tem um entendimento ainda, amém? Aqui ele tinha um entendimento da aliança que ele estava fazendo. Ele estava casando com uma pessoa que não era da linhagem do povo judeu. Ele estava casando com uma pessoa que cultuava outros deuses. Ele ainda carregava temor. Aqui, Salomão ele ainda tinha a perspectiva e a consciência de que ele não poderia construir uma casa dentro do palácio de Davi, porque Davi, ele era um homem que seguia princípios. Ai, mas Davi pecou, mas Davi adulterou, mas Davi ele matou. Sim, mas ele se arrependia. Mas ele tinha consciência do erro. Ele tinha um coração ensinável, ele tinha um coração em que ele se arrependia. Por isso que o próprio Deus escolheu ele para ser rei, porque era um rei que segundo era o coração de Deus, não porque ele adorava o Senhor, mas porque era desejo do Pai fazer ele rei. E ele seguia princípios, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo ele fazendo as coisas que era contra a vontade de Deus. Quando ele fazia aquilo, ele caía no seu arrependimento, Deus ministrava no coração dele e falava, filho, o que você fizeste? E aí ele ia lá e colocava panos de sacos, vestes de lamento, e ele falava, Senhor, pequei contra ti, me perdoa. E aqui Salomão, ele estava, amém, casando com a filha de Faraó, indo contra princípios, mas ele tinha o entendimento de que ele não poderia edificar a família dele dentro da casa sacerdotal, dentro da casa de Davi, porque ele estaria
ferindo o coração de Deus, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. E nesse texto também nós vemos, queridos, que o povo ali que foi recrutado em nome do rei Salomão para executar os trabalhos não foram forçados a nada. Eles iam por amor. Eles iam porque eles entendiam. Amém? Os que não haviam sido mortos pelos israelitas foram recrutados em nome do rei Salomão para executarem trabalhos forçados, e assim continua até os dias de hoje. Contudo, Salomão não obrigou os que estavam ali trabalhando de forma forçada, era quem? Os estrangeiros. Eram os perezeus, os jebuseus, mas os filhos de Israel não. Os filhos de Israel trabalhavam para o rei de forma espontânea. E isso que o Senhor quer de mim e de você, queridos. Que tudo que a gente venha fazer para o Senhor seja de forma espontânea. O Senhor não nos obriga a nada. O Senhor não nos obriga a buscá-lo. O Senhor não nos obriga a trabalhar na obra. O Senhor não nos obriga a pregar o ID. O Senhor não nos obriga a falar com Ele. O Senhor não nos obriga a nada. Nada. Ele quer que seja tudo de forma espontânea. E nós estamos dentro de um período, queridos, em que a guarda de muitas pessoas estão baixa agora. A guarda de muitas pessoas estão agora totalmente baixa, porque é todo mundo muito emotivo. E a pastora até ministrou isso no culto de ontem, e o Senhor acabou de trazer isso ao meu espírito. Queridos, vai muito de encontro com o que nós lemos. As pessoas aqui, os israelitas, eles fizeram tudo porque eles amavam o Senhor. E eles reconheciam ali o reinado de Salomão, porque até então ele continuava sendo um rei que seguia princípios. E o que eu quero dizer com isso, queridos, é que Deus não te obriga a falar da palavra. Deus não te obriga a evangelizar. Deus não te obriga a falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas que você possa ser boca de Deus nesse final de ano. Nós sabemos que no período das festas do final do ano, período de Natal, período de Ano Novo, é quando as pessoas estão muito sensíveis, é quando as pessoas estão com a baixa guarda. Então, qualquer semente que você lançar, queridos, qualquer palavra que você liberar no mundo espiritual, você pode ter certeza que vai gerar, vai dar fruto. E você pode colher muitas almas para o Senhor. Se você tem um hábito, amém? Boa tarde, irmão, a paz do nosso Senhor Jesus. Se você tem um hábito de passar as festas de final de ano com a sua família, se existem pessoas que ainda não conhecem o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, se existem pessoas no seu condomínio, se existem pessoas no seu trabalho, eu não sei, se existem pessoas que ainda não conhecem a Cristo, seja um coparticipante do reino de Deus, seja um coparticipante da glória do Senhor. Porque quando nós somos reedificados, porque quando nós somos restaurados, nós nos tornamos uma carta viva ao Deus vivo de Israel. Nós nos tornamos uma Bíblia viva daquilo que as pessoas vão ver do que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Nossa, mas Ale, como você está diferente. William, o que você fez? Você está diferente. Theo, você está diferente. O que você está fazendo? Aí vocês vão poder falar, eu encontrei um amor de verdade. Nossa, você está namorando? Não, eu encontrei o meu Abba, o meu pai, o meu Abba Pai. Eu encontrei aquele que me trouxe vida. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor, Ele está selando com chave de ouro o seu 2025 para que você possa romper em 2026, ainda este ano. Porque no mundo espiritual, o ano não vai acabar agora, dia 31 de janeiro. Ainda no mundo espiritual faltam 4 meses, vão faltar 4 meses para ter a virada de ano. Então, nós vamos virar o ano, amém? De forma o quê? Pelo calendário gregoriano. Mas no mundo espiritual, nós ainda vamos permanecer no 2025. Então, quando a gente diz que 2025 ainda não acabou, é porque literalmente no mundo espiritual ele ainda não acabou, porque a gente precisa se mover pelo tempo do Senhor. A gente precisa se mover pelo calendário do Pai. A gente precisa sair debaixo do domínio e do governo de Cronos e de Kairos, que são influências malignas, e entrar no aion do Senhor e viver a palavra, e viver a Escritura. Então, quando nós dizemos aqui que 2025 ainda pode ser o ano do seu milagre, é porque vai ser o ano do seu milagre, porque a gente tem que aprender a viver de forma profética no tempo de Deus.
No nosso corpo físico vai ter acabado 2025, mas no espírito não. No espírito você ainda vai estar vivendo o teu milagre. No espírito você ainda vai estar vivendo 2025, querido. E isso é você viver a palavra, isso é você seguir princípios, isso é a gente conhecer aquilo que Deus determinou, as estações, discernir tempos e estações. Então o milagre já aconteceu, o milagre já chegou. Deus vai mudar a sua história porque ela já mudou, porque às 18 horas de hoje já veio a unção do Tetelestai. Está consumado, eu os escolhi, eu quero mudar a sorte deles, eles vão viver o que está descrito em Deuteronômio 28, onde diz que nós não correríamos atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de nós. Porque o Senhor não nos chama por cauda, mas por cabeça, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós temos o governo nas nossas mãos, através de Cristo. Amém? Versículo 12. Salomão consagra tudo a Yahvé. Salomão passou a oferecer, então, holocaustos a Yahvé. Só um minuto. Sobre o altar do Senhor que havia edificado diante do pórtico. Tudo em conformidade com o ritual cotidiano dos sacrifícios, segundo a mitzvah, o mandamento de Moisés. Quanto ao Shabat, aos sábados do Rosh Hodesh, os primeiros dias de cada mês, as luas novas e nas 3 grandes solenidades anuais. Olha o Senhor falando das festas anuais, nas luas novas. Querido, quando a palavra diz aqui nas luas novas, é porque luas novas? Luas novas é o início de tudo. Lua nova é quando a gente começa a dar início a todas as coisas. O povo que mexe com magias, o povo que, os satanistas, os bruxos, os feiticeiros, eles estudam a palavra para poder fazer feitiços. E quando a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, é porque existem tantos códigos dentro da Bíblia que nós não aprendemos, porque nós muitas vezes temos preguiça de ler. E nós não buscamos pelo Espírito da revelação. E eles sabem que quando eles fazem feitiços, quando eles fazem trabalhos na lua nova, é os trabalhos mais fortes que tem. Então, todas as vezes em que a gente se coloca em oração na lua nova, é como se a nossa oração fosse potencializada. É a mesma coisa quando diz que de madrugada o crente vai buscar poder, que o Senhor ouve aqueles que os busca de madrugada. Por quê? Porque de madrugada é uma oração de renúncia. De madrugada é uma oração que você está abrindo mão do teu descanso para você buscar a presença do teu pai. De madrugada é onde você não tem a intervenção de filho chorando, de marido te chamando, de esposa, de problema de chefe. Então aqui quando o Senhor diz que tudo na conformidade com o ritual cotidiano dos sacrifícios, o mandamento de Moisés quanto ao sábado, o Rosh Hodesh, os primeiros dias de cada mês, as luas novas e as 3 grandes solenidades anuais. Quais são as solenidades anuais? A festa de Matzah, que são dos pães ázimos, sem fermento. O Shavuot, que é a festa das semanas, que nós acabamos de viver há alguns meses atrás, que é a chamada o quê? Semana de Pentecostes. É a festa da semana chamada de Pentecoste. E a outra solenidade, que é Sukkot, que é a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Hoje Cristo veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular em mim e dentro de você. Mas existem 3 festas que são solenes. Existem mandamentos que são eternos. E nós não podemos deixar de fazer isso, queridos. E não é porque eu estou dizendo, ou porque o pregador A, o pregador B, ou o pregador Y está dizendo, é porque é palavra. E o Eterno de Israel, o Cordeiro de Deus, não veio para anular nada. Muito pelo contrário, ele compareceu em todas as festas para mostrar para mim e para você. Amém? Que nós temos que continuar. Ai, mas eu não sou judeu, mas você foi enxertado na videira. Vamos lá. Versículo 14. De acordo com a ordem de seu pai Davi, escolheu e determinou os grupos de sacerdotes para suas devidas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor em cooperação com os sacerdotes, conforme as obrigações diárias.
Também designou, segundo as suas respectivas classes e grupos, os porteiros das várias portas, tudo de acordo com o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Os sacerdotes e os levitas foram obedientes, não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenou, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra planejada por Salomão. Desde um dia em que os lançaram os fundamentos do templo do Senhor até a conclusão de toda a construção. Perdão, me deu soluço. E deste modo se completou a edificação da casa de Yahvé, o Senhor. Depois Salomão partiu e foi a Ezion-Geber e a Elat, cidades situadas no litoral de Edom. E Irão enviou-lhe navios sob o comando dos seus próprios marinheiros, homens hábeis e conhecedores dos mares. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Agora vamos pular lá para Jeremias 31. Amém? Deus vai continuar falando conosco. Jeremias 31, versículo 1. O título da minha tradução está assim: Deus ama e restaurará Israel. Eis que naquela época prevê o Senhor: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Portanto, assevera Yahvé: encontrou graça no deserto o povo que escapou da morte, quando Israel buscava descanso. Vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem de Israel. De novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando um dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Yahvé nosso Deus. Pois assim declara o Senhor: cantai a respeito de Jacó com a alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, entoai louvores e dizei: ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Queridos, Deus está falando contigo. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, e as mulheres grávidas, e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito, que não há tropeço, porque eu sou Abba, pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai nas longínquas terras à beira-mar: aquele que deportou Israel o reunirá, cuidará dele como o pastor faz com seu rebanho. Pois Yahvé resgatou Jacó e o livro da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo dos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com muitos bens oferecidos pelo Senhor. Se eu fosse você, eu tomava posse do que está sendo liberado aqui, porque eu não estou apenas só lendo a palavra, eu estou liberando bênçãos através da Escritura sobre a tua vida, querido. E se eu fosse você, eu ficava com o espírito alerta, eu ficava com o espírito atento ao que o Senhor está fazendo, porque o Senhor já está consumindo, porque o Senhor já está liberando provisão, porque o Senhor já está liberando a palavra que vai edificar e que vai fazer com que o seu 2025 ainda seja o ano do milagre. Se eu fosse você, eu não dispersava. Se eu fosse você, eu ficava atento para o que o Senhor está liberando nesta noite sobre você, querido, dentro deste portal, porque já está consumado. Versículo 12. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com muitos bens oferecidos pelo Senhor. Os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas.
serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Eu quero dizer para você, querido, que mesmo que você esteja passando daqui, a partir deste dia, por situações que fogem ao comum, que fogem àquilo que a gente quer, que a gente desejou no nosso espírito, momentos de dificuldade, você jamais vai perder a sua alegria. Você vai passar pelo deserto cantando. Você vai passar, talvez, pelo luto adorando. Você vai passar, às vezes, pela escassez glorificando ao Deus de Israel, porque você entendeu que você tem um pai, que você tem um Abba, e que ele está cuidando de você, e que ele abriu todas as portas e comportas dos céus para você, porque ele manda o maná diário, e o maná ele multiplica, e o maná não falta. Oh, aleluia! Versículo 13. Então os jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu, pessoalmente, lhe darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Está dizendo que é o próprio Deus, querido, que vai cuidar de você. Ele não vai mandar ninguém cuidar de você, é o próprio Deus. Ele não age por terceiros, é o próprio Deus. É ele que vai descer do céu e vai falar: filho, filha, vem cá, eu estou contigo. Não desiste não, eu sei que está difícil, mas eu sou contigo. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, assevera o Senhor. Assim, pois, declara Yahvé: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. Quanto tempo você passou esse ano chorando, querido? Quantas amarguras o teu coração carregou, foi tanta dor. Eu sei que foi muita dor, foi muito lamento, foi muito pranto. Foi momentos em que você falou: não vou aguentar mais, eu vou desistir, eu vou lançar a toalha. Mas o Senhor fala: calma, ainda não acabou. Eu ainda não decretei o fim, porque não é chegado o fim. Calma, eu sou contigo, filho. Mesmo que os teus olhos carnais possam não ver, mesmo que os teus olhos carnais não entendam nada do que está acontecendo, eu sou contigo. Eu estou contigo. Foi muita amargura, foi muito pranto, foi muito jejum, foi muita afronta de Satanás, foi tanto apontamento, foi tanto xingamento, foi tanto dedo na cara, foi tanta acusação, foi tanta palavra de maldição, foi tanta coisa que foi liberado. Mas o Senhor diz: é Raquel chorando por seus filhos e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas que jorrem dos teus olhos, de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados. O teu trabalho e sofrimento serão recompensados. Não sou eu que estou dizendo, aqui continua: assegura o Senhor, eles retornarão da terra do inimigo. Queridos, eu quero dizer que se por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Eu quero dizer que o Senhor te traz da terra do sofrimento. Eu quero dizer que o Senhor tira toda lágrima dos teus olhos, querido. A partir de hoje, a sua vida não vai ser mais a mesma, porque você entendeu, você recebeu a tua identidade de filho, você entendeu que você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você entendeu a quem você pertence, você entendeu quem é o teu pai, o teu Abba Pai. E tudo que eu estou falando aqui não é eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra, e a palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor não volta vazia. Ele não deixa devendo nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. E a palavra do Senhor continua. Versículo 17. Por isso, a esperança para o futuro. Volte a sonhar os sonhos de Deus. A esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para a sua pátria.
Ouve claramente, Efraim, lamentando-se. Tu me corrigistes como um bezerro indomado. Quantas vezes fomos como um bezerro indomado? Quantas vezes este ano nós tiramos braço de ferro com o Senhor? Quantas vezes nós não escutamos aquilo que Ele estava nos falando, muitas vezes no começo até com uma forma de amor mais branda. Mas depois Ele precisou apertar um pouco mais o jeito de falar, porque nós estávamos como bezerros indomados. E fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, ó meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Lembra de Davi? Arrependimento. Senhor, eu me desviei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu me permiti ser conduzida pelas vontades da carne, pelas vontades da alma, mas eu me arrependo diante do teu altar, Pai. Gera, Senhor, em nós um coração arrependido e contrito. Gera, Senhor, em nós, ainda mais eu te peço nesta nova estação, dentro deste portal profético, gera em nós um coração, Pai. Um coração totalmente dominado pelo Senhor. Vamos lá. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, meu coração se comove, porque por ele e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Versículo 21. Coloca marcos e põe sinais nas estradas. Reflete sobre o caminho pelo qual andastes. Regressa depressa, ó Virgem de Israel. Volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Então, se existe alguém aqui rebelde, o Senhor te pergunta até quanto você vai hesitar? Até quanto você vai tirar braço de ferro? Pois Yahvé criou algo absolutamente novo sobre essa terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno, Todo-Poderoso Deus de Israel. Quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela, e todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades, que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei força aos enfraquecidos. Você que está sem ânimo, que se encontra abatido, o Senhor te restaura hoje. O Senhor te anima hoje, você que está exausto espiritualmente e também fisicamente, o Senhor te exalta hoje. O Senhor faz com que se resplandeça sobre si a sua face. O Senhor vem, Ele traz um novo fôlego sobre você. O Senhor te dá força. Você que está enfraquecido, você que falava, não aguento mais, o Senhor fala, calma, filha. Confia que eu estou te dando novo fôlego de vida. Eu estou te revigorando. Eu estou cuidando. Eu estou alinhando. Eu estou edificando. Eu estou preparando o caminho. Eu estou fazendo. Calma. Eu estou te edificando e te restaurando. Recebe ânimo novo. Receba ânimo no Senhor para que você possa romper, queridos. Porque nós estamos dentro da estação das águas. É uma estação de romper, é uma estação de viver o novo, é uma estação de entrar alinhado na presença do Pai. Então que você receba o ânimo do Senhor, que o Senhor te anime, você que está exausto, e o Senhor te dá força para você que estava enfraquecido. Versículo 26. Então acordei e olhei ao redor, e o meu sono havia sido tranquilo e agradável. Versículo 27. Dias virão, revela Yahvé, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir e destruir, e arrasar, do mesmo modo zelarei para edificar e plantar. O mesmo Deus
O mesmo Deus que faz, que permite que a gente seja arruinado, que faz com que permite que a gente venha a ser derrubado, ele é o mesmo Deus que zela, ele é o mesmo Deus que edifica, para que a gente possa plantar e colher aquilo que plantamos. Versículo 29. Assim naquela época não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uva verdes se embotarão. O que o Senhor está dizendo é que Ele vai edificar. O Senhor está dizendo que Ele vai nos levantar. Ele vai zelar para que a gente possa plantar. Mas tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. A ação de cada ato meu e cada ato seu vai trazer consequências. Por isso o Senhor pede, tenha sabedoria ao plantar. Tenha sabedoria ao semear. Tenha sabedoria do Deus vivo de Israel de andar pelos caminhos que Ele preparará. Porque aquilo que plantarmos, nós colheremos. O Senhor te edifica, o Senhor te levanta, o Senhor te revigora, o Senhor zela por ti. A mão forte dele está estendida sobre você. Mas tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Se plantarmos honra, nós colheremos honra. Se plantarmos esperança, nós colheremos esperança. Se nós plantarmos confiança, nós colheremos confiança. Da mesma forma que se nós plantarmos desonra, nós vamos colher desonra. Se nós plantarmos amargura, nós vamos colher amargura. A lei da semeadura, ela é real. Versículo 31. A promessa de uma nova aliança. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. O que o Senhor está trazendo aqui para mim e para você é um alerta, queridos. Porque o Senhor já tirou todos nós aqui do Egito. E muitas vezes nós não honramos o pacto com Ele. Muitas vezes nós não honramos o pacto de salvação que Ele teve comigo e com você. Porque nós murmuramos, porque nós desacreditamos, porque muitas vezes nós optamos pelo pecado, porque muitas vezes nós estamos com os nossos olhos voltados ao que é terreno e não ao que é o espiritual. E nós vamos lá e nós erramos, não honrando o pacto com o Senhor. Porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós selamos um pacto no mundo espiritual, declarando, Senhor, a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence a Ti. E todas as vezes em que nós tiramos a nossa vida das mãos de Cristo, nós estamos quebrando o pacto, nós estamos quebrando a aliança, nós estamos mandando para o mundo espiritual um sinal que diz, entre linhas, assim, eu não confio plenamente e cegamente em Cristo, então eu preciso dar os meus jeitos, as minhas voltas e os meus pitacos da forma como Ele deve tratar a minha vida. Nós estamos quebrando o pacto. E quando nós quebramos o pacto com o Deus de Israel, nós estamos levantando o pacto com Satanás. Todas as vezes em que nós quebramos um pacto com o nosso Abba, nós estamos dando brecha para que Satanás venha colocar pactos que não são da parte do Senhor na nossa vida. Versículo 33. Mas o Senhor diz, eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente. Então, o que o Senhor quer é que você tenha a palavra do Senhor na sua mente. E Ele vai escrever no mais íntimo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, perdão, e os seus corações. O que o Senhor está dizendo é que nós temos que ter uma fé, amém, madura, uma fé racional. Uma fé que a gente consiga pensar, raciocinar. Não é uma fé emotiva, mas é uma fé lógica, racional, com o entendimento do que é certo e o que é errado. Com o entendimento que nós não vamos mais buscar qual parte da Bíblia nós vamos viver. Que nós vamos viver a totalidade da palavra do Senhor, seja ela qual for. Porque muitas vezes, queridos, nós entendemos na mente, mas não desce para o coração. E muitas vezes nós lemos a palavra com o coração, mas não temos entendimento, não temos revelação. E que o Senhor traz aqui no versículo 33 é exatamente isso. Leia na mente deles que Ele vai escrever no íntimo dos sentimentos.
Ele vai registrar a palavra dele na tua mente, nos teus sentimentos e no teu coração. E aí diz, assim, só assim, serei de fato o Deus deles e eles serão meu povo. O que o Senhor está dizendo é que se eu e você não tivermos a lei na mente, dentro do coração, nós vamos nos desviar para caminhos tortuosos. E nós não seremos o povo dele e ele não será o nosso Deus. Porque nós estaremos flertando com Satanás. Porque nós estaremos flertando com o inimigo. Porque nós estaremos flertando e nós estaremos negociando tudo aquilo que ele está liberando hoje sobre a minha vida e a tua vida. Porque hoje é um dia de liberação no mundo espiritual. Hoje é um dia que o Senhor já fez nova todas as coisas. Hoje é um dia em que o Senhor já liberou você para viver os decretos de prosperidade em todas as áreas da tua vida. Os decretos de libertação, de santificação e edificação. Oh, aleluia! Versículo 34. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando. Olha a profundidade do texto em que Jeremias trouxe, através do Espírito Santo para mim e para você até os dias de hoje. Não haverá mais necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão pregando. Eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porque quando você conhece quem é o teu pai, o teu apapai, o Yahvé, o grande eu sou, ele próprio ministra o teu espírito. Ele próprio traz a resposta que você precisa. Ele é o tudo que você tem. Oh, aleluia. Oh, riandalaço yedekandaramanasya, ribidesubia hakash, yedecai. Mas, Espírito Santo, aumenta ainda mais a tua presença. Redecotiocorobagadagasubia. Oh, riaxeranaço, ridicibiandecai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ai, queridos, eu espero que vocês estejam sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo. Eu espero que vocês estejam tomando posse de tudo que está sendo liberado. Ramanasubie. Oh, Senhor. Queridos, a movimentação dos céus está grande. Deus está fazendo. Riadasubia decai. Deus está alinhando. Riadagosobia decácia. O Senhor já deu ordem aos teus anjos. O Senhor já deu ordem aos teus anjos e eles estão trabalhando, querido. Não se disperse, amém? Vamos lá. Oh, Jesus. Eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos. Garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado, ainda com mais esplendor durante as noites. Que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o eterno dos exércitos. Somente se essas leis deixarem de se estabelecer, a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte Yahvé, em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta chamada da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa. E todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será consagrado a Yahvé. Nunca mais esta cidade verá a guerra sem fim, a destruição e o desprezo. Queridos, consagrem a vida, a casa de vocês, tudo que carrega o nome de vocês a Yahvé. Consagre o teu trabalho,
Consagre as tuas finanças, consagre os teus filhos, consagre o teu casamento, consagre o teu ministério, consagre tudo que carrega o teu nome, consagre ao Senhor. Porque tudo que é consagrado ao Senhor, Satanás não pode tocar. Satanás não pode vir. Ele não pode, porque você consagrou ao Senhor. E quando é consagrado, é o próprio Deus que cuida. Quando é consagrado, é o próprio Deus que vai lá e faz a obra. Você não precisa colocar sua mão, queridos. O que o Senhor quer é que eu e você, amém, venhamos nos entregar por inteiro, por completo. Tá tudo preparado, tá tudo pronto. Antes da live eu estava orando, pedindo ao Senhor para que Ele usasse a minha vida, e o Senhor me trouxe uns salmos, querido, e eu quero compartilhar esse salmo com você, porque foi lido, uma parte desse salmo já foi lido aqui no capítulo de Jeremias 31, que diz o Salmo 126. E eu vou liberar esse salmo sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos alegres. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches no leito o ribeiro do deserto de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Essa é a palavra que eu libero sobre a vida de cada um de vocês aqui. Essa é a palavra que eu libero sobre cada um dos meus irmãos e sobre a minha casa, sobre a minha família. Que nós estaremos como aqueles que voltaram de Sião, nos sentindo como num sonho. Porque o Senhor não te chamou por cauda, mas por cabeça. Porque você veio para governar. Porque você veio para ser coparticipante da obra do Eterno, da obra de Adonai. E eu quero ler também João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Amém? De manhã o Senhor, eu estou fazendo a leitura dos evangelhos, terminei hoje, e hoje foi a palavra que o Senhor pediu para colocar no grupo. Amém? Que saltou ao meu espírito, e eu quero compartilhar com vocês da live. E o Senhor diz, Jesus aparece na praia e ensina. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo com seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Comunhão, duplicidade, irmandade, unicidade. Se um irmão vai fazer algo, eu vou com ele. Se o irmão está dizendo que vai edificar o reino, eu vou com ele. Se um irmão está precisando de ajuda, eu estou com ele. Saíram em logo e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Porque muitas vezes a gente está muito disperso. Nós não percebemos a presença do Mestre conosco quando nós estamos no meio da escuridão. Nós não percebemos a presença do Adonai, a presença do Espírito Santo, a presença de Yeshua quando nós estamos no meio da escuridão. E Jesus lhes perguntou, moços, tem alguma coisa para comer? E eles lhes responderam, não. Então Jesus orientou, lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele reconheceu o Mestre. Ele reconheceu a voz do Abba. Porque ele passava tempo com ele. Por mais que os discípulos caminhavam com Jesus, João era aquele que estava próximo ao Pai. E só existe uma forma de você não esquecer a voz do teu Pai. É você caminhando com ele.
É você deitando no peito dele. É você deitando no colo dele. E é isso que ele quer, querido. Para que você não se esqueça da voz dele quando você estiver no meio da tempestade, quando você estiver no meio da escuridão, quando você estiver no meio dos seus amigos, da sua família, quando as coisas parecerem que está fora do lugar, quando as coisas não estiverem de acordo com o que a gente projetou no nosso espírito, quando o inimigo se levantar, porque ele vai se levantar, porque enquanto nós estivermos na terra, nós seremos apontados, nós seremos perseguidos. No mundo tereis as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, assim diz a palavra do Senhor. Só que a gente só pode viver essa palavra, queridos, quando nós temos relacionamento com o Pai, assim como João teve. Estava todos os discípulos, todos eles caminharam com Cristo, todos eles aprenderam a palavra, todos eles estavam nas pescas, estavam nos montes, estavam no Getsêmani, todos eles estavam, mas só um reconheceu. Porque esse um tinha relacionamento, porque esse um tinha entrega, porque esse um estava tão unido com Cristo, tão unido com o Mestre, que ele reconheceu a sua voz. Vamos lá. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Quando a gente volta a reconhecer a voz do Mestre, nós não temos que pensar muitas vezes, nós devemos largar tudo e ir de encontro. Nada mais pode tomar o tempo do papai. Nada mais pode tomar o tempo do papai. Sabe por quê? Porque quando você ouvir de novo a voz do teu mestre, o que Satanás vai fazer é tentar tampar os teus ouvidos novamente para que você não chegue novamente na condição de filhinho amado e você pare de escutar de novo. Então o que o Senhor quer, queridos, é que você volte a escutar a voz do teu mestre. É que você volte a escutar a voz do teu pai, do teu Abba Pai. Talvez você vai ter que descer nas noites, na madrugada para achar ele. Talvez você vai ter que fazer isso, mas ele quer ter um encontro contigo. Vamos lá. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Ele já estava com tudo pronto. O fogo já estava pronto. Já tinha alimento também preparado. E ele também já estava esperando para participar da ceia com eles. Queridos, eu quero falar para você que já está tudo pronto. Ele já te reedificou. Ele já te restaurou. Ele já liberou palavra que ele está te deixando corajoso de novo, tirando todo o fracasso, tirando todo o cansaço, tirando tudo. E ele já está te esperando com um pouco de pão e peixe. E o principal, com a presença dele. E outra coisa, as redes já estão fartas, querido. E às vezes você vai precisar de ajuda para puxar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Eu quero falar para você que a sua rede não vai romper. Eu quero falar para você que se você seguir princípio, que se você for obediente, nenhuma das bênçãos que o Pai já liberou esta tarde, esta noite para você, você vai perder. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. A tua fidelidade dura para todo sempre, Pai. Já está tudo pronto, querido. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Se eu fosse você, eu glorificava e tomava posse. Então Jesus os convidou, vinde e tomai o vosso desejum.
Porque muitos de nós estamos num jejum espiritual. Estamos num tempo de inverno, vamos dizer assim, onde nós não temos do que se alimentar, mas o Senhor está dizendo, vem, já está tudo pronto, toma o seu desejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Quando a gente tem intimidade com o Pai, a gente conhece Ele. A gente sabe quem Ele é. A gente reconhece Ele pela voz. A gente reconhece Ele pelo cheiro. A gente reconhece Ele pelo modo de falar. Só que para isso a gente precisa ter intimidade. Jesus aproximou-se e pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Queridos, o que o Senhor fez nessa tarde, o que o Senhor fez durante este ano, e o Senhor encerrou dentro dessa festa de Hanukkah, desses 8 dias, amém? É te trazer a identidade de filho de volta. É te dar tudo aquilo que é seu por direito e por herança. É alinhar os sonhos dele na tua vida. É liberar a unção do Tetelestai sobre você. É liberar o governo, o portal da redenção em Cristo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, querido. E para quem escreveu os pedidos, amém? Eu vou apresentar os pedidos de vocês. Eu sei que vocês já devem ter orado. E eu vou deixar o Espírito Santo de Deus conduzir, amém? Assim como ele tem conduzido a live. Mas eu primeiro quero apresentar os pedidos de vocês diante do altar do Senhor. E vamos orar, amém? Deixa eu só beber água. Pai, eu primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome. Pela tua palavra, por essa palavra rema, por essa palavra, Jesus, que veio para selar, para fechar, para testificar que o Senhor é Deus nas nossas vidas, que o Senhor é Deus sobre este ministério, que o Senhor é Deus, Senhor, sobre a minha vida. Pai, eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela vida de cada homem e cada mulher que confia, Senhor, neste ministério, Pai. E eu peço, Senhor, encarecidamente como tua filha, como tua serva, como intercessora, guerreira e profeta do Senhor. Eu apresento os pedidos dos meus irmãos diante do teu altar, Pai, e os meus também, porque tu sabes, Pai. Eu apresento cada um deles diante de ti, Senhor. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus seja liberado. Em nome de Jesus, tudo que estava travado, toda a porta de bronze quebre agora. Todo ferrolho seja despedaçado agora. Pai, que todo intento das trevas contra essas vidas retroceda. Em nome de Jesus. Eu libero os teus filhos no mundo espiritual para avançar. Eu libero os teus filhos no mundo espiritual, Senhor, para crescer em relacionamento contigo. Eu libero, Senhor, os teus filhos no mundo espiritual para que eles possam, Pai, receber a unção de romper, Pai. Que a unção, Senhor, da ruptura dos céus esteja sobre eles. Que eles venham, Senhor, edificar, Senhor. E eles venham edificar, Senhor, coisas novas diante de ti. Pai, visita cada casa, visita cada família, visita cada criança, cada casamento, Pai. Que eles sejam, Senhor, impactados pelo teu favor. Pai, eu declaro, Senhor, que os celeiros deles se transbordarão. Eu declaro, Pai, que eles beberão do mel da rocha. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os lagares transbordarão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor, surpreendidos ainda, Pai, esta semana pelo Senhor. Porque, Pai, no mundo espiritual 2025 está longe de acabar. Não vai acabar em dia 31 de janeiro. Não, Senhor. Então faz, Senhor, o ano deles ser, Pai, o melhor ano da vida deles. Nos preparando para 2026, Senhor. Eu declaro, Pai, que príncipes e princesas aqui tomarão de volta as suas coroas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que eles colherão tudo aquilo que eles têm plantado, 30, 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que eles venham ser tocados, impactados pelo teu poder. Pai, que as vossas redes, Senhor,
venham, Pai, em nome de Jesus, sendo entregues agora pelos teus anjos, Pai. Presentes e espirituais, dons. Libera, Jesus. Libera tudo aquilo que é deles por direito e por herança, Pai. Não porque eu estou pedindo, Jesus, porque é a tua palavra que eu acabei de ler, Senhor. Que cada palavra, Pai, que foi dita através, Senhor, do fôlego da minha boca, Senhor, se cumpra sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Senhor. Eu me coloco como intercessora, Senhor, sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que se cumpra, Pai, a vontade, Senhor, do teu coração sobre a vida deles. Traz restauração, Pai, de casamento. Traz esperança, Pai, para aquele que ainda está sozinho. Traz de volta o filho, Pai, rebelde. Traz de novo a esperança, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a mudança financeira que tanto pedem, Senhor. Pai, eu não sei o que cada um dos teus filhos tem pedido, mas eu apresento o pedido deles diante do teu altar, que se cumpra conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Que eles sejam, Pai, edificados. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, encontrados pelo teu amor, Pai. Que eles possam voltar a reconhecer a voz do Abba, a voz do Mestre, a voz do Paizinho querido, a voz do leão da tribo de Judá, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar falando com eles, Pai, nesta noite. Pai, nós encerramos, Pai, fechamos, Senhor, essa festa de Hanukkah, te agradecendo, Pai. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Eu te agradeço por tudo que o Senhor ainda está fazendo. Eu te agradeço, Pai, pela ruptura. Eu te agradeço pelo milagre. Eu te agradeço pela multiplicação, Senhor. Eu te agradeço, porque o teu amor é real. Sabemos, Senhor, que no mundo nós teremos muitas aflições, que o inimigo de nossas almas vai continuar ao nosso derredor, Pai, procurando quem possa tragar. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que os meus irmãos e as minhas irmãs se colocam agora, Pai, na torre de vigia, e que eles não vão se dispersar, Pai. Mesmo nesses momentos de festas, nesses momentos, ó Pai, em que o mundo, Senhor, quer que a gente acredite que é oba-oba. Amém, Jesus. Mas que eles não se dispersem, Pai. Que eles estejam atentos, alertas e vigilantes. Que mesmo que apareça, Senhor, cenários contrários para tentar trazer confusão, eu declaro, Pai, que eles estarão atentos, porque o discernimento de espíritos recai sobre eles agora, Pai. Eu declaro que toda a influência, Senhor, do trono deste mês, Pai, do trono de Saturno, é anulada e quebrada sobre a vida dos meus irmãos. E eu declaro, Pai, que eles vão avançar, eles vão romper, eles vão prosperar e eles vão testemunhar. Não para a minha glória, não, mas para a glória do teu nome. Porque só o Senhor é Deus. Porque o mesmo Deus que tirou os seus filhos do deserto, o mesmo Deus que tirou os teus filhos, Pai, de tantas guerras, é o mesmo Deus que atua hoje e atuará para todo sempre. Nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E eu apresento, Senhor, mais uma vez, a vida dos teus filhos, as ofertas que eles confiaram nesse ministério, Pai. Não porque eu pedi, mas porque o Senhor ministrou no coração deles. Que essas ofertas falem a respeito de cada filho teu e cada filha tua, Senhor, no mundo espiritual. E que se torne um memorial para cada um deles, Pai. Que eles colham, Senhor, na medida que cada um plantou, Pai. Multiplicado 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Eu acho que foi uma dos encerramentos, assim, foi uma das festas bíblicas que mais eu senti Deus, que mais eu vi Deus fazendo, e que mais Deus falou. E eu creio, queridos, que a gente sabe que nada acontece por acaso. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Não fui eu que preparei nada, não fui eu não ministrei nada, foi a própria palavra. Foi o próprio Deus que conduziu o encerramento dessa live. E as palavras que foram ditas, amém, vieram de encontro com aquilo que nós estávamos vivendo dentro deste portal. E nós encerramos, amém, o portal agora se fechou, mas não significa que a gente não vai continuar na presença, porque a festa acabou, mas tudo que nós plantamos vai acontecer, tudo. Irmã, eu não sabia dessa festa. Serve para você também, querido. O ano que vem você participa, amém? Nunca é tarde.
O Senhor diz que Ele perdoa o tempo da nossa ignorância. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Deus vivo de Israel guarde cada um de vocês. Amanhã nós não temos live, amém? Mas na quarta-feira nós teremos, se assim o Senhor nos conduzir, amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarda, que Deus os proteja e que vocês tenham uma segunda-feira, uma noite abençoada, amém? E uma terça-feira cheia da presença do Senhor. O Senhor nos conduzindo até quarta-feira nós estaremos às 7h45, amém? E o que o Senhor diz é, agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir quando Deus age. Ninguém pode fechar a boca do leão de Judá. Ninguém pode impedir o sopro do Pai. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, queridos. E até quarta-feira, se assim o Senhor nos conduzir. Até mais. Foi uma honra e um prazer servir todos vocês. Que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus.